Uma tempestade violenta, uma decisão impulsiva e uma desconhecida misteriosa. Gabriel, milionário acostumado ao luxo e à solidão, jamais imaginou que um simples gesto pudesse colocar em risco tudo o que havia construído. Quando ele oferece abrigo a Lara, uma mulher que não tem nada além de segredos, sua vida perfeita e segura começa a ruir lentamente, levando-o por um caminho sem volta, marcado por paixão, perigo e revelações devastadoras. Mas será que ele está preparado para o preço que pagará por abrir a porta para o desconhecido? Gabriel dirigia pelas ruas quase desertas da cidade, o barulho da chuva preenchendo o silêncio profundo que já se tornara comum em suas noites. A solidão não era novidade, mas naquela noite parecia especialmente densa, quase palpável. Acostumado ao luxo e ao vazio que vinha com ele, Gabriel tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Enquanto o carro deslizava lentamente pela avenida molhada, seus olhos captaram uma figura solitária, encolhida, sob a marquise escura de um café fechado. Ele reduziu a velocidade, intrigado. Uma mulher tentava se proteger da tempestade, apertando contra o peito uma mochila velha. Ela tremia, seus cabelos molhados grudados ao rosto, olhos fixos no chão. Gabriel não sabia exatamente por quê, mas aquela cena mexeu profundamente com ele. Sem perceber, já havia parado o carro. O vidro abaixou automaticamente, permitindo que gotas de chuva invadissem o interior do veículo. "Você está bem?" perguntou, a voz suave cortando o ruído da chuva. A mulher ergueu o rosto lentamente, surpresa e desconfiada com a presença inesperada daquele estranho. Seus olhos eram grandes e profundos, revelando uma tristeza que despertou nele algo que não sentia há muito tempo. "Não é da sua conta", respondeu ela, tentando esconder o medo na voz. Gabriel hesitou por um segundo, mas um impulso desconhecido o levou a insistir. "Olha, se você não tem para onde ir, eu posso ajudar", disse ele, firme e gentil ao mesmo tempo. A mulher recuou ligeiramente, apertando mais a mochila contra si. "Você não me conhece. Por que faria isso?" Ele não tinha uma resposta racional, mas sentia uma necessidade inexplicável de não deixá-la ali, vulnerável ao frio e à tempestade. Porque ninguém merece estar sozinho assim, na chuva. A mulher analisou-o por um momento que pareceu durar uma eternidade. Gabriel sentiu a ansiedade percorrendo seu corpo. Por que estava se importando tanto com a decisão de alguém que nunca havia visto antes? Finalmente, ela suspirou, exausta demais para resistir. "Tudo bem?" concordou baixinho, se levantando com cautela. Gabriel saiu rapidamente do carro e deu a volta para abrir a porta do passageiro. Lara hesitou novamente ao vê-lo tão próximo, avaliando se poderia confiar nele. Com relutância, entrou no carro, tentando não deixar que ele percebesse o quanto estava nervosa. Enquanto dirigiam, o silêncio dominou o ambiente. Gabriel a observava discretamente pelo canto dos olhos, tentando compreender o que havia feito ao trazer uma completa desconhecida para dentro de sua vida protegida e isolada. Lara, por sua vez, encarava a janela, vendo as luzes da cidade passarem depressa. Uma dúvida dolorosa se formava em sua mente. Havia tomado a decisão certa ao entrar naquele carro luxuoso e aceitar a ajuda daquele homem misterioso? Nenhum deles tinha ideia, mas aquela decisão impulsiva marcaria profundamente suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. Gabriel abriu lentamente a porta principal da mansão, revelando o interior espaçoso e luxuoso que naquele momento parecia ainda mais vazio e frio do que antes. Lara entrou atrás dele, hesitante, observando com desconfiança cada detalhe daquele ambiente tão distante da sua realidade. Tudo ali era grandioso, impecável e silencioso demais. "Seja bem-vinda", disse Gabriel, sem jeito, percebendo que não fazia ideia de como agir com aquela mulher que mal conhecia. "Posso mostrar seu quarto?"
Lara assentiu timidamente, apertando a mochila junto ao corpo, como se fosse sua única segurança naquele cenário completamente novo. Enquanto subiam a imponente escadaria que levava ao segundo andar, Gabriel percebeu o quanto estava desacostumado a ter companhia. Cada passo ecoava pelo vazio da mansão, tornando óbvio o quanto ele vivia isolado. Ele abriu uma das portas dos quartos de hóspedes, revelando um aposento decorado com móveis elegantes, mas impessoais. Lara entrou devagar, analisando o local enquanto Gabriel permanecia na porta, desconfortável, sem saber exatamente o que dizer. "Se precisar de algo, é só me chamar", falou ele por fim, quebrando o silêncio constrangedor que se formara entre eles. Lara assentiu novamente, ainda sem dizer nada. Gabriel deixou-a sozinha, fechando a porta suavemente atrás de si. Ao ficar só, Lara suspirou profundamente, jogou a mochila sobre a cama e sentou-se na beirada do colchão, olhando ao redor como se estivesse dentro de um sonho surreal, que poderia se transformar em pesadelo a qualquer instante. Mais tarde, naquela noite, os dois sentaram-se à mesa de jantar em um silêncio que parecia impossível de romper. Os talheres delicados e o brilho dos cristais contrastavam com o desconforto evidente dos dois desconhecidos sentados frente a frente. Gabriel percebeu que Lara olhava para os pratos sofisticados com uma expressão quase perdida. "Você não gostou?" perguntou ele, tentando iniciar uma conversa. "Não estou acostumada a jantares formais", respondeu Lara baixinho, desviando o olhar com certo constrangimento. Gabriel sentiu um peso no peito com aquela declaração sincera, percebendo que havia muito mais sobre aquela mulher do que ele imaginara a princípio. "E a que você está acostumada?" perguntou suavemente, querendo entender melhor a pessoa que trouxera para sua casa. Lara baixou os olhos para a mesa, claramente desconfortável com a pergunta direta. Após uma breve pausa, ela respondeu com um tom de voz quase inaudível: "A não ter onde jantar." Aquelas palavras ecoaram fundo em Gabriel, despertando nele um misto de curiosidade e compaixão que não estava acostumado a sentir. Uma nova perspectiva sobre Lara começava a se desenhar em sua mente, substituindo a figura superficial da desconhecida pela imagem de alguém que enfrentava dificuldades reais, muito além do que ele imaginava existir. A partir daquele instante, Gabriel percebeu que a convivência entre eles não seria apenas um simples ato de caridade ou generosidade, mas um desafio que o obrigaria a confrontar realidades que nunca havia considerado antes. Naquela noite silenciosa, enquanto cada um seguia para seu quarto, ambos sabiam que suas vidas tinham mudado de maneira irreversível. Só não tinham ideia ainda de até que ponto seriam capazes de transformar um ao outro. Mas seria essa transformação algo bom ou um erro irreparável? Eles estavam prestes a descobrir. Naquela manhã, a luz suave do sol atravessava as janelas amplas da mansão, iluminando cada canto com uma clareza quase poética. Gabriel estava na cozinha, preparando o café, enquanto tentava afastar da mente as dúvidas insistentes sobre a mulher que agora dividia seu espaço. Desde que abrira as portas de sua casa para Lara, a rotina meticulosamente organizada de sua vida começara a ruir, pouco a pouco. Ao ouvir passos leves atrás de si, Gabriel se virou rapidamente. Lara estava parada à porta, hesitante, vestindo roupas simples que destoavam completamente da riqueza do ambiente ao redor. Ela parecia vulnerável e deslocada, quase como se esperasse um sinal para que pudesse entrar. "Bom dia", disse Gabriel, quebrando o silêncio com um sorriso discreto. "Dormiu bem?" "Melhor do que em muito tempo", respondeu ela, devolvendo um sorriso tímido. Havia uma fragilidade comovente na forma como Lara falava, como se não estivesse acostumada a receber gentilezas tão simples. Gabriel serviu-lhe uma xícara de café, percebendo que ela hesitava em aceitar até mesmo gestos tão pequenos de cuidado. Por alguns instantes,
Os dois ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas logo, a quietude se tornou insustentável para Gabriel, que sentia uma necessidade crescente de entender quem era aquela mulher que havia entrado tão inesperadamente em sua vida. Dias se passaram e, pouco a pouco, Gabriel começou a perceber que Lara escondia segredos profundos, detalhes sobre sua vida que ela cuidadosamente evitava revelar. A curiosidade crescia dentro dele, transformando-se aos poucos em desconfiança. Em uma noite particularmente silenciosa, ele percebeu que não podia mais ignorar as perguntas que martelavam em sua cabeça. Gabriel encontrou Lara sentada no Jardim dos Fundos, contemplando o céu estrelado. O ambiente calmo e intimista parecia perfeito para a conversa que ele tanto desejava ter. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, aproximando-se lentamente. Lara fez um sinal afirmativo com a cabeça, dando espaço para que ele se sentasse ao seu lado. Por um momento, os dois contemplaram as estrelas, deixando o silêncio confortá-los antes que Gabriel reunisse coragem para falar novamente. "Lara, preciso te perguntar uma coisa." Ele começou cauteloso, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você está fugindo de alguém? Tem algo que eu precise saber?" Lara o encarou com olhos sérios, a respiração visivelmente mais rápida. Seu corpo inteiro pareceu tensionar diante da pergunta direta e incisiva de Gabriel. "Isso importa mesmo?" respondeu ela baixinho, desviando novamente o olhar para longe. "Sim, importa", insistiu ele, firme. "Você mora na minha casa agora. Eu preciso entender o que está acontecendo." Lara respirou fundo, lutando contra a angústia crescente que parecia sufocá-la. "E se eu disser que não posso contar?" rebateu ela com a voz embargada. A resposta evasiva de Lara só fez crescer a inseguridade dentro de Gabriel, que começava a questionar se seu ato impulsivo de convidá-la havia sido um terrível erro. Uma sombra de dúvida se instaurou entre os dois naquele momento, pesada e quase palpável. Gabriel levantou-se devagar, inquieto e perturbado, sem dizer mais nada, deixando-a sozinha no jardim. Enquanto caminhava de volta para o interior da mansão, uma pergunta cruel ecoava em sua mente. Será que ele, na tentativa de ajudar alguém, acabara colocando sua própria vida em risco? O silêncio entre Gabriel e Lara havia se tornado habitual depois da noite em que ela recusou revelar seu passado. Apesar disso, os dois permaneciam convivendo sob o mesmo teto, compartilhando a rotina sem, de fato, se aproximarem novamente. Gabriel não conseguia mais ignorar a curiosidade que sentia sobre aquela mulher que invadira sua vida e perturbara sua paz emocional. Algo nela o fascinava profundamente, desafiando todas as barreiras que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Em uma tarde tranquila, Gabriel estava em seu escritório, perdido em pensamentos enquanto encarava distraidamente a paisagem pela janela ampla. Ao ouvir passos delicados no corredor, virou-se rapidamente e viu Lara parada à porta, observando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Está ocupado?" perguntou ela suavemente, quase hesitante. "Não, pode entrar", respondeu ele com um interesse impossível de disfarçar. Ela caminhou devagar até a janela, mantendo distância segura de Gabriel. Por alguns segundos, permaneceu em silêncio, contemplando as árvores do jardim lá fora. A tensão entre os dois era palpável, como uma energia invisível que preenchia o ambiente. "Estive pensando no que você me perguntou outro dia", começou ela, quebrando a quietude. "Sobre eu estar fugindo de alguém." Gabriel ficou tenso, aguardando a revelação que tanto desejava ouvir. "E chegou a alguma conclusão?" perguntou com a voz controlada, apesar da ansiedade. "Talvez seja melhor você não saber", respondeu ela baixinho, desviando o olhar novamente.
Algumas coisas são complicadas demais para explicar. Você está na minha casa, Lara. Já passou da hora de explicar pelo menos alguma coisa, rebateu Gabriel com firmeza. Não posso viver sem saber quem está dividindo minha vida comigo. Lara suspirou profundamente, visivelmente incomodada pela pressão que sentia. Virou-se, olhando nos olhos dele com uma intensidade que o surpreendeu. Se eu disser que não posso contar? Desafiou ela, séria, a voz quase trêmula. Você me mandaria embora? Gabriel hesitou diante da pergunta, sentindo-se dividido entre a prudência e uma emoção inexplicável que crescia dentro dele sempre que estava perto dela. Algo o prendia àquela mulher, algo que não conseguia mais negar. Não sei, admitiu ele, finalmente sincero consigo mesmo. Talvez eu esteja sendo imprudente, mas não consigo te expulsar daqui sem entender primeiro quem você realmente é. Lara engoliu em seco, consciente da proximidade cada vez menor entre os dois. Gabriel podia sentir seu próprio coração acelerar, atraído pela vulnerabilidade evidente da mulher à sua frente. Talvez um dia eu consiga contar tudo, sussurrou Lara, quebrando o silêncio pesado entre eles. Gabriel se aproximou lentamente, diminuindo a distância até que ficassem quase cara a cara. O ar ao redor parecia eletrizado pela tensão que aumentava com cada segundo. Lara ergueu o olhar, encarando-o com um misto de receio e desejo. Eles quase podiam ouvir os pensamentos um do outro naquele instante. Sem resistir, Gabriel inclinou-se devagar, sentindo o calor de Lara muito próximo ao seu rosto. Seus lábios estavam prestes a se tocar quando, subitamente, ela recuou, virando o rosto para o lado, incapaz de sustentar aquele contato tão íntimo. Gabriel sentiu a frustração se espalhar por seu peito, dominado por uma sensação de vazio e desapontamento profundo. Precisava entender quem era aquela mulher antes que fosse tarde demais. Gabriel não conseguia tirar Lara da cabeça. Cada interação, cada olhar trocado e cada silêncio inquietante deixavam-no ainda mais intrigado. Quanto mais tentava desvendar o enigma que aquela mulher representava, mais perguntas surgiam. Lara tinha segredos, ele sabia disso. Não recebia ligações, mantinha o celular sempre escondido e evitava qualquer conversa sobre sua vida antes de chegar ali. Os dias avançavam lentamente na mansão, e Gabriel se via cada vez mais perturbado pelo mistério que cercava a mulher que acolhera. Era uma noite fresca e silenciosa, quando ele, sem sono, decidiu caminhar pelo jardim para clarear os pensamentos que não o deixavam em paz. Ao chegar, percebeu que Lara já estava ali, sentada num dos bancos brancos do jardim, com o olhar perdido no céu estrelado. A luz suave da lua delineava suas feições delicadas, deixando-a ainda mais misteriosa aos olhos dele. "Não consegue dormir também?" perguntou Gabriel ao se aproximar devagar, evitando assustá-la. Lara olhou para ele por um instante antes de voltar sua atenção às estrelas, respirando fundo, claramente incomodada com a presença inesperada. "Não estou acostumada a tanta calma. É estranho", respondeu finalmente com voz distante. Gabriel sentou-se ao lado dela, mantendo certa distância para não invadir seu espaço. Ambos permaneceram calados por alguns minutos, absorvidos em pensamentos próprios, deixando o silêncio falar por si mesmo. A noite trazia certa paz, mas também aumentava a tensão entre eles, tornando inevitável a conversa que Gabriel vinha adiando. "Você está fugindo de alguém?" perguntou de repente, quebrando o silêncio da forma mais direta possível. Lara se sobressaltou ligeiramente, encarando-o com olhos arregalados, surpresa pela pergunta inesperadamente direta. Seus lábios tremeram brevemente antes que ela conseguisse recuperar a compostura, controlando as emoções que ameaçavam transparecer. "Isso importa?" perguntou com firmeza, desviando rapidamente o olhar para as próprias mãos entrelaçadas sobre o colo. Gabriel suspirou pesadamente, demonstrando que aquela situação já começava a desgastá-lo. Ele precisava de respostas. "Sim",
Importa muito, rebateu ele de maneira dura, buscando firmeza na voz. Você está morando na minha casa, Lara. Eu mereço saber. Ela levantou-se rapidamente, nervosa, tentando colocar distância entre eles. Seu corpo parecia prestes a fugir novamente, instintivamente defensivo diante da cobrança direta e incisiva. E se eu disser que não posso contar? Respondeu finalmente, encarando-o nos olhos com um misto de medo e desafio. Gabriel sentiu a frustração subir, pressionando o peito com força. Havia tomado uma decisão impulsiva ao trazê-la para casa, e naquele momento começava a se questionar seriamente sobre suas consequências. O que havia pensado ao abrir a porta da sua vida a uma desconhecida com segredos perigosos? Lara, não posso viver nessa dúvida constante, declarou Gabriel, a voz assumindo um tom mais severo. Me diz ao menos se estou correndo algum risco com você aqui. Por alguns segundos, Lara ficou em silêncio, sustentando o olhar determinado e desafiador de Gabriel. O conflito interno dentro dela era visível e o esforço para controlar as emoções palpável. Eu não quero mentir para você, respondeu ela finalmente, quase num sussurro, a voz trêmula pela primeira vez desde que havia chegado. Mas se eu disser que não posso contar agora, você vai me expulsar. Gabriel permaneceu imóvel, sentindo o peso da decisão se acumulando sobre seus ombros. Ele sabia que sua resposta teria consequências. A dúvida já se instalara profundamente, corroendo a confiança frágil que começara a depositar nela. Seu instinto gritava para que ele fosse cauteloso, mas outra parte, inexplicavelmente, queria protegê-la. Não, disse por fim, resignado e frustrado ao mesmo tempo. Mas eu preciso confiar em você, Lara. Ela assentiu silenciosamente antes de se virar para voltar à casa, deixando Gabriel sozinho no jardim escuro, lutando com dúvidas que agora ameaçavam se tornar insuportáveis. Ao vê-la se afastar, Gabriel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, havia algo que importava realmente em sua vida. Algo pelo qual ele estava disposto a arriscar tudo, ainda que isso não fizesse sentido algum. Os dias seguintes se arrastaram para Gabriel em um ritmo torturante. Quanto mais ele tentava evitar Lara, mais consciente se tornava da presença dela em cada canto de sua mansão, impregnando cada espaço com um perfume doce e sutil que parecia persegui-lo. Em seu escritório, nos corredores, na varanda que dava vista para a cidade, tudo parecia contaminado pela lembrança constante daquela mulher que ele mal conhecia, mas que agora dominava seus pensamentos. Certa noite, incapaz de dormir, Gabriel saiu do quarto e foi até a sala principal. Lá estava Lara, parada junto à janela ampla, observando silenciosamente as luzes da cidade, como se estivesse hipnotizada. A imagem dela ali, iluminada suavemente pela claridade lunar, despertou nele um sentimento intenso e profundo, algo que há muito tempo ele não sentia. Era perigoso, sabia disso, mas já não conseguia resistir à curiosidade ou à atração que ela despertava nele. Aproximou-se lentamente, certificando-se de que seus passos eram ouvidos, para não assustá-la. Lara percebeu sua presença, mas não se virou, mantendo o olhar fixo no horizonte distante. Você pensa em ir embora? Perguntou ele suavemente, a voz mais rouca do que pretendia, revelando sem querer o impacto emocional daquela simples ideia. Ela respirou fundo, sem se mover, o olhar ainda perdido nas luzes distantes da cidade. Talvez, respondeu Lara com uma honestidade que o desarmou. Mas uma parte de mim não quer ir embora. Gabriel sentiu um arrepio estranho subir por seu corpo. Precisava saber mais. Precisava entender o que acontecia dentro dela. E que parte é essa, Lara? Perguntou baixinho, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Ela finalmente virou-se, encarando-o com intensidade, olhos brilhando sob a luz suave da noite. Havia dor e vulnerabilidade ali, mas também algo novo, um sentimento quente que ele quase podia tocar. A parte que gosta daqui,
disse ela, hesitante, desviando o olhar rapidamente para esconder o embaraço causado pela confissão inesperada. Gabriel sentiu que não podia mais resistir àquele impulso. Sem pensar nas consequências, deu um passo decisivo em direção a Lara, ficando tão próximo dela que podia sentir o calor do corpo da mulher. Seu coração acelerou, batendo com força, enquanto ambos trocavam um olhar profundo, carregado de intenções não ditas. Seus rostos estavam a poucos centímetros, os olhos se encontrando com intensidade. Os lábios de Gabriel quase tocaram os dela, quando Lara repentinamente recuou, virando o rosto no último instante. O silêncio constrangedor que se seguiu foi interrompido apenas pela respiração acelerada de ambos. "Me desculpe", sussurrou Lara com voz insegura. "Eu não posso." Gabriel ficou parado, frustrado e confuso, incapaz de disfarçar a decepção que agora o invadia com força. Aquele momento quase íntimo só servira para deixá-lo ainda mais perplexo e instável emocionalmente. Ele percebeu que estava se envolvendo demais com alguém que claramente escondia segredos profundos, segredos que poderiam colocar tudo a perder. "Você não confia em mim o suficiente para contar a verdade", disse ele, num tom amargo que não conseguiu evitar. Lara não respondeu, e o silêncio pesado confirmou sua afirmação. Gabriel recuou lentamente, encarando-a uma última vez antes de voltar ao interior da casa. Sabia que precisava descobrir a verdade sobre aquela mulher antes que fosse tarde demais, antes que seus sentimentos, que já começavam a crescer perigosamente, o levassem a um caminho sem volta. Gabriel revisava distraidamente documentos em seu escritório quando ouviu a campainha tocar com insistência. Franziu o senho, estranhando a interrupção inesperada em uma tarde tão tranquila. Aquele não era um horário comum para visitas, especialmente visitas não anunciadas. Ao se levantar para atender, sentiu uma pontada de inquietação tomar conta de seu peito. Algo dizia que o conforto precário em que havia se estabelecido estava prestes a ser abalado novamente. Ao abrir a porta, Gabriel encarou um homem alto, com olhos frios e penetrantes. Ele parecia determinado, quase agressivo em sua postura. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o desconhecido já lançou uma pergunta afiada, sem qualquer introdução. "Ela está aqui, não está?" Gabriel sentiu seus músculos se tensionarem imediatamente, assumindo uma postura defensiva. "Quem é você?" rebateu Gabriel, fixando o olhar no estranho com uma desconfiança crescente. O homem sorriu de maneira cínica, claramente tentando intimidá-lo com sua expressão arrogante. "Sou alguém que conhece Lara muito bem. Pode dizer a ela que estou aqui?" Gabriel estreitou os olhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Ele não gostava de jogos, especialmente quando envolviam pessoas que estavam sob sua proteção. "Primeiro quero saber quem você é. Por que a está procurando?" "Vamos dizer que eu sou o passado dela", respondeu o homem com um tom de ameaça sutil. "E pelo visto, você não faz a mínima ideia da mulher que trouxe para dentro da sua casa, não é mesmo?" Gabriel permaneceu em silêncio, medindo suas palavras cuidadosamente. Sua postura defensiva deixava claro que ele não cederia à pressão daquele estranho. De repente, um movimento brusco chamou sua atenção. Lara estava no fim do corredor, com o rosto pálido, os olhos arregalados de puro pavor. Ao ver o homem parado diante da porta, ela entrou em pânico. Sem pronunciar uma única palavra, correu desesperadamente escada acima, desaparecendo dentro do quarto, trancando a porta atrás de si com violência. "Parece que ela não ficou muito feliz em me ver", comentou o homem com sarcasmo evidente, percebendo claramente o impacto que havia causado. "Vou voltar depois. Diga a ela que não adianta mais fugir." O homem virou as costas e desapareceu na escuridão, deixando Gabriel sozinho, tomado por uma raiva crescente e uma profunda sensação de traição. Sem hesitar, Gabriel fechou a porta com força e correu em direção ao quarto de Lara, determinado a confrontá-la diretamente.
Ele bateu com força na porta fechada, sentindo o sangue ferver em suas veias. "Lara, abre essa porta agora!" ordenou ele com firmeza, tentando controlar a raiva. "Me deixa em paz, Gabriel!" A voz dela veio abafada pelo medo, quase desesperada. "Você me colocou em perigo, Lara?" insistiu Gabriel, incapaz de esconder sua frustração. Quem era aquele homem? "Você precisa me dizer a verdade agora." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente por alguns segundos, até que a porta finalmente se abriu, revelando Lara com os olhos vermelhos, o rosto pálido e tomado por lágrimas. "Eu só queria uma chance de recomeçar", disse ela, num tom quase suplicante. "Nunca quis colocar você em risco." Gabriel a encarou, dividido entre a raiva e uma compaixão inexplicável. Pela primeira vez, sentiu-se arrependido de sua decisão impulsiva ao convidá-la para morar ali. O que antes parecia um ato de bondade, agora ameaçava tudo o que ele havia construído. Depois da discussão acalorada, Gabriel afastou-se de Lara, mergulhando novamente em sua habitual solidão. Embora estivesse magoado e irritado com os segredos que ela insistia em esconder, o silêncio da mansão tornou-se quase insuportável sem a presença dela. Cada cômodo parecia ecoar a ausência dolorosa daquela mulher que havia se tornado muito mais importante para ele do que estava disposto a admitir. Gabriel passou os dias seguintes tentando se convencer de que o melhor seria que Lara deixasse sua casa. No entanto, quanto mais repetia essa ideia para si mesmo, mais sentia um vazio insuportável crescer dentro do peito. As noites eram especialmente difíceis, marcadas por insônia e pensamentos constantes sobre Lara. Por mais que tentasse se distrair com o trabalho, sua mente insistia em voltar para ela e para os segredos que a envolviam. Incapaz de suportar mais aquela distância emocional, Gabriel resolveu descobrir sozinho aquilo que Lara se recusava a contar. Contratou discretamente um investigador particular, sentindo-se culpado pela decisão, mas determinado a esclarecer a verdade sobre a mulher que, involuntariamente, havia se tornado parte central de seus pensamentos e sentimentos. Alguns dias depois, com o relatório do investigador em mãos, Gabriel sentiu um aperto forte no peito ao ler cada linha. Tudo o que imaginara sobre Lara estava errado. Ela não era uma ameaça. Pelo contrário, era vítima de um passado trágico, marcada por dores e dificuldades que ele sequer havia cogitado. Lara estava fugindo não porque tivesse algo a esconder, mas porque tentava desesperadamente escapar de um perigo real que a perseguia. Gabriel sentiu uma onda poderosa de arrependimento tomar conta dele. Como havia podido duvidar dela daquela forma, acusando-a injustamente e deixando-a sozinha quando mais precisava? Precisava encontrá-la imediatamente e tentar consertar o erro que havia cometido. Ao procurá-la pelos corredores da mansão, Gabriel sentiu o coração acelerar com medo do que poderia encontrar. Finalmente, ao entrar no quarto dela, sem avisar, deparou-se com Lara em pé diante da cama, colocando algumas roupas na mesma mochila velha com a qual havia chegado ali. "Aonde você pensa que vai?" perguntou ele, num tom mais ansioso do que pretendia demonstrar. Lara ergueu os olhos, surpresa pela presença repentina dele, mas recuperou rapidamente sua expressão firme e decidida. "Achei que você queria que eu fosse embora", respondeu ela com calma, mas com uma tristeza visível em cada palavra. Gabriel aproximou-se devagar, engolindo a culpa que crescia dentro dele. Sua voz, agora mais suave, revelava claramente a luta interna que travava. "Não é isso. Eu preciso entender, Lara. Antes de qualquer coisa, eu quero que você me diga a verdade." Por um momento, Lara pareceu relutar, avaliando se poderia confiar nele. Seus olhos se encheram lentamente de lágrimas, e Gabriel sentiu o coração apertar ainda mais ao perceber a dor genuína que se refletia em seu rosto. "Você tem certeza de que está pronto para ouvir?" perguntou ela baixinho, com a voz trêmula. Gabriel assentiu imediatamente.
aproximando-se ainda mais do que nunca. Lara respirou fundo e, com a voz trêmula, finalmente começou a revelar o passado doloroso que tanto tentara esconder dele, consciente de que aquela poderia ser a última vez que olharia nos olhos do homem que, contra todas as expectativas, conquistara um espaço tão importante em seu coração. Gabriel permaneceu imóvel diante de Lara, enquanto ela, com os olhos cheios de lágrimas, começava a revelar o que tanto temia contar. Sua voz tremia, mas carregava uma coragem inesperada, como se finalmente estivesse libertando um peso que vinha sufocando-a por muito tempo. Eu estava fugindo, sim, começou ela devagar, escolhendo as palavras com dificuldade. Meu ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. Era agressivo, controlador, perigoso. Eu sabia que se não fugisse, ele não ia parar até me destruir. Gabriel sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A ideia de alguém machucando Lara era insuportável, despertando nele uma raiva visceral que jamais havia experimentado antes, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse sem interrupções. Não foi só isso. Lara suspirou fundo, fechando os olhos por um instante antes de continuar. Eu estava envolvida com pessoas perigosas. Eu fui obrigada a participar de coisas que me envergonho, coisas que eu não consigo esquecer, coisas que colocaram a minha vida em risco. Quando você apareceu naquela noite, eu estava completamente desesperada. Gabriel sentiu um aperto forte no peito, lutando contra uma onda crescente de emoções conflitantes. Parte dele queria confortá-la, protegê-la a qualquer custo. Outra parte sentia a sombra amarga da traição. Ela havia escondido coisas importantes dele, colocando-o numa situação delicada e perigosa sem seu consentimento. Eu nunca quis envolver você nisso, acrescentou Lara, notando a expressão preocupada no rosto dele. Jamais imaginei que o meu passado fosse aparecer aqui. Achei que estava segura, que finalmente teria uma chance real de recomeçar. Gabriel respirou profundamente, tentando controlar a avalanche de sentimentos que ameaçava consumi-lo. Tudo era muito mais grave do que ele havia imaginado. Ao olhar para Lara, enxergava pela primeira vez uma mulher assustada, vulnerável e ao mesmo tempo forte demais para carregar sozinha tamanha carga emocional. Você devia ter me contado desde o início, afirmou ele, esforçando-se para manter o tom firme, embora sua voz revelasse a dor que sentia. Eu poderia ter ajudado você, Lara. Eu teria ajudado. Lara assentiu lentamente, secando as lágrimas que escorriam discretamente pelo rosto pálido. Eu sei. Eu só tinha medo de perder o único lugar seguro que já tive, respondeu ela com um olhar carregado de arrependimento. Eu nunca quis colocar você em perigo. Tudo o que eu queria era paz. Gabriel respirou fundo, sentindo uma tristeza profunda substituir a raiva. Ele não podia negar que, apesar dos riscos e das mentiras, ainda queria Lara ali, em sua casa, na sua vida. Eu entendo seus motivos, Lara, disse ele após um silêncio prolongado, com a voz rouca e cheia de sentimentos conflitantes. Mas agora tudo mudou. Não posso mais fingir que nada aconteceu. Ela assentiu lentamente, entendendo que suas palavras significavam algo mais. Gabriel a observou por um momento, depois desviou o olhar confuso e dividido. Sabia que precisava tomar uma decisão sobre o futuro dos dois. Lara claramente percebera isso também, pois seu corpo estava rígido, tenso, aguardando a sentença final. Sem dizer mais nada, Gabriel afastou-se lentamente, deixando Lara para trás, enquanto tentava decidir se ainda havia espaço para perdão ou se era hora de pôr um ponto final naquela história que tanto o desafiava. Gabriel sentia o coração bater acelerado no peito enquanto observava Lara prestes a cruzar a porta da mansão, pronta para partir. Era agora ou nunca. Respirou fundo, deixando de lado a voz racional que lhe dizia para se proteger, para manter-se seguro em sua antiga vida vazia e previsível.
Pela primeira vez, permitiu que fosse guiado somente pelo coração, abandonando o controle rígido que havia governado suas decisões até então. Antes que Lara pudesse dar mais um passo, ele estendeu rapidamente a mão, segurando seu pulso com delicadeza, mas firmeza suficiente para fazê-la parar. Ela virou-se devagar, surpresa e assustada, encarando-o com os olhos arregalados. "Gabriel", começou ela, com voz quase inaudível, demonstrando a fragilidade que tanto tentara esconder. "Você me disse que não havia escolha", interrompeu ele com intensidade no olhar. "Mas eu fiz a minha escolha." Lara encarou-o sem reação, esperando pelo que ele diria em seguida. Gabriel podia sentir o sangue pulsando forte nas veias, o coração dominando cada palavra que escapava de seus lábios. "Se você quiser ficar, eu luto por você", declarou com convicção, a voz embargada pela emoção sincera e profunda que sentia. Lara permaneceu imóvel por um instante, digerindo aquelas palavras que nunca imaginara ouvir. Sua respiração ficou irregular, enquanto lágrimas silenciosas começavam a escorrer pelas suas bochechas. "O que quer dizer com isso?", perguntou ela, temendo ter entendido errado, ainda insegura e vulnerável diante daquela declaração inesperada. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, sentindo o calor de Lara tão perto novamente. Com os olhos fixos nos dela, ele falou com uma honestidade que nunca havia se permitido antes. "Quero dizer que não estou disposto a deixar você sair da minha vida assim, sem lutar. Eu não imaginava que você pudesse me mudar tanto, Lara. Mas você mudou. Desde que chegou aqui, nada é como antes, e não quero que seja." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lara, brilhando sob a luz suave que entrava pela porta aberta. Sua respiração estava acelerada, e a vulnerabilidade que ela sempre tentara esconder finalmente se revelou por inteiro. Pela primeira vez, Gabriel a viu como realmente era, uma mulher forte, mas que precisava desesperadamente ser amada e compreendida. "Se for para ser real", disse Lara com firmeza, contendo as lágrimas que já enchiam seus olhos, "precisa ser sem segredos, Gabriel. Chega de esconder coisas um do outro." Ele assentiu imediatamente, com um sorriso confiante e determinado. "Então vamos começar de novo, sem esconder nada. Eu estou pronto, se você estiver." Lara sentiu um sorriso lento surgir em seu rosto. Um sorriso genuíno e aliviado, como se finalmente tivesse encontrado o que sempre buscou. Seu coração, pela primeira vez em anos, estava tranquilo. "Eu aceito ficar", afirmou com segurança, aproximando-se ainda mais dele. "Mas, por favor, prometa que não vamos mais esconder nada, nem eu, nem você." Gabriel segurou as mãos dela suavemente entre as suas, concordando com um sorriso caloroso. "Prometo, Lara. Vamos começar de novo, sem segredos e sem arrependimentos." Naquele instante, o silêncio entre eles tornou-se acolhedor e cheio de significado. Os dois perceberam que a verdadeira felicidade não estava na perfeição ou na ausência de cicatrizes do passado, mas sim na coragem de enfrentá-las juntos. Ao unir seus lábios num beijo suave e sincero, Lara e Gabriel sentiram que haviam encontrado algo muito mais valioso do que jamais poderiam imaginar. Era a certeza de que segundas chances não apenas existiam, mas podiam transformar profundamente vidas e corações. Ali, naquela mansão que um dia fora fria e vazia, agora pulsava algo verdadeiro, forte e inabalável. O poder transformador do amor inesperado.